Agora, nós sabemos que o reino dos céus, ele é assemelhado, olha o que diz a Bíblia, em Mateus, vamos ver aqui, Mateus 13, a partir do verso 47, vou ler para vocês. Olha, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Então, Jesus está assemelhando ao reino de Deus sobre pescar no mar. E ele separa os peixes, não é verdade? Tudo bem. Está falando do quê? Aqueles que são salvos de todas as nações. Agora, veja isso aqui comigo, irmão. Na mensagem, eu vou ler algo para vocês aqui. Na mensagem, o que é uma visão, do dia 8 do mês 4 de 1956, a partir do parágrafo 122, o profeta mostra para nós, aqui, capta isso aqui, irmãos, um pouquinho mais para baixo aqui no livro de Ezequiel, nós vamos ver uma cena bem interessante no livro de Ezequiel. Olha, nós sabemos que o profeta teve 3 puxadas, não é? Ele teve 3 puxadas, e quando o anjo veio a ele, para explicar para ele sobre as 3 puxadas, qual foi a visão que ele teve, que Deus deu ao seu profeta? A visão que Deus deu ao seu profeta foi dele usando uma linha de pesca, não é? Ele lançava a linha para tentar pegar o quê? O peixe. A puxada, irmão, era aquela linha. A linha que ele lançava era a puxada. Veja o que ele diz aqui, ó. Veja o que ele diz aqui, ó. Eu estava voltando assim e eu estava... Nós sabemos que a primeira puxada foi quando ele lançou a linha, pegou os peixinhos pequenininhos, que era para chamar os maiores, e ele lançou a segunda vez, pegou uns peixes um pouco maiores, mas o peixe que ele queria pegar era a truta arco-íris. A truta arco-íris não vive no mar, vive no rio. Água doce, não em água salgada. Ele queria pegar a truta arco-íris e agora o anjo estava ensinando ele a pescar. A primeira puxada ele mostrou, foi quando você pegava na mão das pessoas. Então aqueles peixes representavam pessoas, não é isso? Peixe representa pessoa. Acabamos de ler na Bíblia aqui, onde a Bíblia diz que o reino do céu se assemelha ao quê? A um homem que saiu a pescar peixes. E ele pega todo tipo de peixe, mas ele fica com os bons e lança os maus fora. Não é? Lembra quando Jesus veio para Pedro e disse, eu te farei pescador de homens. Pescar. Mas nós estamos falando do rio e nós estamos falando do mar. Diferente. E nós vimos que a primeira puxada foi os peixinhos pequenininhos, onde ele pegava, discernia através as doenças físicas, através da sua mão. Depois a segunda puxada foi o discernimento, que ele podia ver o que havia de errado com as pessoas, através do discernimento. Mas quando era para mostrar a terceira puxada, presta atenção, irmãos. Quando era para mostrar a terceira puxada na visão, ele não viu ele lançando o fio. Ele viu a mesma coisa acontecendo, mas Deus mostrou de uma maneira diferente. Olha aqui, ó. Quando ele lançou a segunda vez e ele embaralhou a linha, diz assim, ó. Eu estava voltando a linha assim, e eu estava tentando endireitar a linha, e ele olhou para mim e ele disse, agora, não vá deixar sua linha enrolada nesses tipos de tempos. E eu pensei, talvez ele vai me dar outra chance. E eu disse, eu vou ser cuidadoso, com certeza. E eu estava enrolando minha linha de volta, e eu vi que ela havia sido tomada certo, que ela voltou certo. Então, quando ele disse aquilo, bem aí eu me senti subir mais alto, bem alto. E quando eu fui colocado lá, eu estava debaixo e parado de uma grande tenda, e nunca vi uma tenda igual. Eu tinha acabado de fazer uma chamada de altar, parecia lá embaixo no altar, e quando eu estava lá embaixo, eu olhei e havia centenas de pessoas perto do altar chorando, porque elas tinham aceitado o Senhor Jesus, e elas estavam simplesmente chorando, e eu disse, sim, desse jeito. Irmãos, o que eu estou falando aqui? Quando ele teve a visão sobre a primeira puxada, e ele viu ele lançar a linha, e ele pegou um peixinho pequeno. Aí ele viu sobre a segunda puxada, ele lançou a linha de novo, quando ele atraiu os peixes maiores, e agora o profeta disse assim, eu pensei que ele ia me dar uma outra chance, porque o peixe que ele queria pegar eram os maiores, a truta arco-íris. Só que ele não viu
isso acontecer. Ele não viu quando ele lançou a linha e pegou. Mas, agora nessa visão da tenda, ele vê o peixe que ele queria ter pego, ele vê o cristão que ele gostaria de ter trazido para o rio, ele vê os filhos convertidos de volta da maneira que ele queria. Não o peixinho pequeno, não a primeira puxada, não a segunda puxada. Ele queria a terceira puxada, manifestada no povo. Quando ele queria ver Deus dando uma chance para ele, ele não viu. Ele não viu ele jogando a linha, apesar de ele ter jogado. Deus abriu a palavra através do seu profeta. Mas o que ele viu? Ele viu o cumprimento, ele viu o peixe fisgado. Você quer ver quem é o peixe fisgado, irmão? Quer ver quem é a truta arco-íris? Sabe por que arco-íris? Porque tem as 7 cores, tem as 7 mensagens, tem os 7 selos, tem as 7 revelações, tem as 7 virtudes. Ah, meu irmão, quando ele olhou, que ele queria ver a truta arco-íris, ele falou, eu pensei que ele ia me dar uma chance. O que ele viu? Bom, vamos ver quem é essa truta arco-íris. Quem é a truta arco-íris? Parágrafo 126. E um cavalheiro bem gentil foi até a plataforma e disse, enquanto o irmão Branham está descansando por uns momentos, ele disse, nós vamos chamar a fila de oração. E disse, todos com o cartão começando pela tal, fiquem aqui à direita. Bem, e eu notei a fila de oração, parecia que ela ia ao redor de toda a tenda e lá na rua, tamanha era a linha de oração. Irmão, capta isso aqui, capta isso aqui. Sabe o que é a linha do anzol? É a fila, a linha de pessoas. Na fila de pessoas ele pegava um peixinho, pegava outro peixinho, pegava outro peixinho. Na segunda fila, que também era gigante, as duas filas, a primeira era gigante, lançou lá longe, lá no meio do rio, lá, longe, longe. Ele pegou uns peixinhos desse tamanhozinho. Depois ele joga de novo, menos pessoas. Mas não é esse que eu quero. Eu quero pegar aqueles que estão lá dentro, lá no rio, lá, ó, a truta arco-íris, os que têm as 7 cores. E ele estava desesperado, ele estava chorando, e ele falou, eu pensei que ele ia me dar uma outra chance. Aí ele tem a visão da tenda, e lá na visão da tenda não era ele que estava lá. Era alguém gentil, um cavalheiro bem gentil. E lá estava o peixão. O peixão dentro da tenda, dentro do templo, e fluindo, ali estavam os rios de água viva. Porque onde é que o crente vive? No meio da água viva. Onde é que a truta arco-íris tem que estar? Essa truta arco-íris, irmão, ela é um peixe muito difícil de lidar com ele, porque ele só vive em água limpa e em uma determinada temperatura. Se mudar a temperatura, ele morre. Tem que ser água limpa e tem que ser numa temperatura ideal. Quando ele quis ver, onde é que está meu peixe? Onde é que está a minha truta arco-íris? Um cavalheiro bem gentil foi até a plataforma e disse, enquanto o irmão Branham está descansando, só por uns momentos, ele disse, nós vamos chamar a fila de oração. Em outras palavras, agora quem estava lançando a linha da terceira puxada, quem estava fazendo a fila da terceira puxada, fazendo a linha da terceira puxada, não era o irmão Branham. Ele ensinou alguém a pescar. E lá estava o camarada jogando a linha dele lá. Vamos ver se ele conseguiu pescar alguém ou não, esse camarada. E eu olhei e que ficava para a minha esquerda, ia ser para a minha direita se eu estivesse parado na plataforma. E o profeta disse, eu estava no fundo olhando e ficava à direita do irmão. Do jeitinho que o profeta pescava, lançava a sua linha, a sua fila de oração, tinha alguém lá fazendo do mesmo jeito. Parecia que... Aí ele disse, nós vamos chamar a fila de oração, e disse, todos começando com cartão tal, fiquem à minha direita. Bem, eu notei que a fila de oração parecia que ela ia ao redor de toda a tenda e lá na rua, tamanha era a fila de oração. Não era pequena também não, viu, irmão? Esse povo dos 4 cantos da terra aqui, um cavalheiro gentil que viria depois, o Espírito Santo sobre os povos, sobre o rio, não sobre o copo de água, não, mas o Espírito Santo sobre os rios de água viva, nos 4 cantos da terra, uma noiva eleita, um povo eleito. E olhei, e que ficava então para a minha esquerda, e lá ia ser a minha direita se eu estivesse parado na plataforma, ficava para lá. Tinha um pedaço de lona esticado lá, e detrás dessa lona tinha um edifíciozinho quadrado com cerca de 12 pés de largura para 20 pés de comprimento, algo assim. E eu olhava para lá. Então lá tinha um outro lugarzinho reservado, separado, tinha um grande templo, mas no meio daquele grande templo tinha um outro lugar reservado especial. E vi eles trazendo uma senhora numa maca, e tinha uma senhora lá pegando o nome dela e coisas.
num papel. Então teve alguém que chegou e pegou ela e fez passar por lá, e o próximo homem que passou estava de muletas. E vi eles passarem por aquele pequeno edifício, e do lado de fora, a senhora sai gritando no mais alto da sua voz, levando a sua maca. E então havia uma outra senhora no outro lado, que parecia ser uma mulher meio de cabelo escuro, e ela disse, o que aconteceu? Uma igreja lá perguntando, mas o que está acontecendo aí? Eu disse, eu simplesmente não sei. Ela disse, eu não consigo, eu nem ia conseguir dizer o que aconteceu. Ela disse, eu estava paralisada por 20 anos e olha, eu me sinto como se nunca tivesse estado doente. Parece que eu nunca fui doente. E bem aí saiu o homem, saltitando e pulando com as muletas em sua mão, e eu olhava aquilo. E bem aí. Agora, tem uma coisa, note com atenção. Há uma diferença entre o anjo do Senhor e aquela luz. A manifestação de um e outro é diferente. Aí ele disse, porque eu ouvi algo se movendo, como faz quando ela aqui da plataforma, na noite, e como um fogo se mexendo, uma chama lambendo, e ela me deixou, a coluna de fogo me deixou, presta atenção, irmãos, me deixou, e ela desceu bem por cima daquela audiência, se parou em cima do topo daquele edifício pequeno, não do grandão, não das massas dos povos, mas lá do ladinho, lá tinha um predinho pequeno. Você viu que tinha uma fila enorme, mas ele só viu uma mulher e um homem entrando lá e sair curado. Então repousou em cima dele. Então quando ela repousou, este que estava parado junto comigo, detrás de mim, a mesma voz, a voz do anjo, ele disse, eu te encontrarei lá dentro. E esta é a terceira puxada. Mas ninguém vai saber nada disso. Então, ó, se é da maneira que seria, o anjo disse para ele, ninguém vai ficar sabendo. Eu vou te encontrar lá, mas ninguém vai ver. O que o anjo do Senhor está falando aqui, irmãos? Eu gostaria de voltar algumas lições atrás aqui e mostrar quem é o sétimo anjo. Mostrar para nós quem é o sétimo anjo celestial. Que unção é aquela? O espírito de Elias. O espírito de Elias. O sétimo anjo, aquele que o profeta disse que ele parou a Primeira Guerra Mundial. Como é que foi o profeta que parou a Primeira Guerra Mundial? O profeta tinha 5 anos de idade. E ele disse que o sétimo anjo parou a Primeira Guerra Mundial. Irmão, vamos acordar. O sétimo anjo celeste é ele que aparece em Apocalipse 7. E foi ele quem parou a Primeira Guerra Mundial. O irmão Brana tinha 5 anos de idade, não era o irmão Brana. Era o espírito, era um espírito que Deus estava usando para realizar primeiro uma obra nas denominações, mais tarde em seu profeta e mais tarde num grupo de pessoas. Leia lá para você ver. Está na mensagem, o propósito sexto da visita de Gabriel Daniel, ele disse, aquele anjo, aquele sétimo anjo, foi quem parou a Primeira Guerra Mundial. E aí ele disse, o profeta disse, eu não entendo, mas por que lá dentro? E ele disse, não vai ser um show público desta vez, ninguém vai ficar sabendo. Ele disse, não entendo, ter ido naquele quartozinho. E ele disse, não está escrito por nosso Senhor, quando tu orares não sejais como os hipócritas que gostam de ser ouvidos diante dos homens, mas entrais no quarto oculto e ore ao Pai que vem em secreto, e ele que vem em secreto vai te recompensar abertamente? É perfeitamente a Escritura, toda vez é. Eu disse, eu entendo. Então ele me levou para esse lugar e me pôs no quarto onde eu estava, então me disse o que fazer pela terceira vez. Isso aqui está na mensagem que é uma visão do dia 8 do mês 4 de 1956. Eu li tudo isso para vocês, para mostrar quem é o peixe. Quem era o peixe? Quem era a truta arco-íris que o profeta desejava tanto ver? Ele queria fisgar aqueles camaradas. Irmão, olha, não é muito não, mas tem gente fisgada aí, viu? Não só fisgada, mas está pescando outros. Igual ele disse para Pedro. Ele que vivia fisgando peixe, ele disse, agora eu te fisgo e depois você fisga mais outros. Eu te dou as chaves do reino e você vai lá e pega mais outros. Eu vou te ensinar a pescar e depois você vai lá e pesca e ensina outros a pescarem. Meu irmão, esse era o propósito de Deus. O sétimo anjo, ai meu Deus, eu gostaria de varar a noite aqui agora. Esse sétimo anjo celestial, irmão, esse sétimo anjo celestial é o espírito de Elias. É o espírito de Elias. Agora, irmão, o espírito de Elias não é o espírito de William Brana. William Brana é aquele que nasceu aqui embaixo, aquele vaso de carne. Mas este espírito é aquele espírito prometido por Malaquias 4, 5 e 6, que primeiro viria num profeta e depois viria em um povo. Este é o sétimo anjo. E o profeta disse na mensagem às eras da igreja, que em Apocalipse 11, 15, aquele anjo que aparece, aquele sétimo anjo que aparece, não é o terreno, é o celeste. Mas onde é que ele vai estar?
Onde é que aquela unção vai estar? Ai, meu Deus.